Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Pois é, a vida não é um conto de fadas e não é feita de recortes de momento. Como eu falei, ela é um presente contínuo e, de certa maneira, para nossa percepção, infinito. E isso quer dizer o quê? Quer dizer duas coisas. Nós não lembramos quando nascemos e não lembramos quando e não saberemos que morremos, que a gente morreu. E também que não há finais felizes. Como eu disse, ela é uma linha contínua e não tem ciclos, digamos assim. Então não há um final feliz. Nós podemos obter sucessos ao longo de nossas vidas, alcançar metas, alcançar objetivos, tanto quanto colecionar fracassos. Porém, quando se chega nesse ponto final deste momento que você criou, que você elaborou para sua vida, digamos assim, ou que elaborou, ou que você se envolveu, ou foi envolvido, é claro, né? Mesmo assim, a vida continua. Quem se foi ficou para trás. E quem está vivo continua. Pode parecer algo cruel, mas é a vida. A vida não é uma grande tragédia assim como as pessoas pensam. Ela, na verdade, é mais uma comédia. Só que você precisa descobrir essa comédia, né? Certo? E por quê? Imagine uma pessoa que pensa que a vida é uma tragédia. Por exemplo, ela vê o que acontece com ela, seja de bom ou seja de ruim, e pensa em soluções, digamos assim. Ela se desespera, ela se vê, ela se entrega a tristezas, a comiserações, todo tipo de coisa que fazem com que nos tornemos tão simplesmente farrapos humanos. Farrapos humanos. E aí a gente encontra, ou melhor, essas pessoas encontram nada mais, nada menos do que os vigaristas que estão por aí dispostos a vender uma solução para os seus dramas, para encerrá-los, digamos assim, certo? Para pôr um ponto final a algo que simplesmente se acaba naturalmente, certo? A conquista futura ou fracasso vindouro pode ser simplesmente inevitável, porém te oferecem uma solução que não soluciona, você apenas se sente melhor. E partindo para pessoas como eu, né, que acreditam que a vida é uma comédia, não quer dizer que você vai sair rindo de tudo.
Mas quer dizer que a vida, e aí podemos falar de um episódio, mas da vida como um episódio, ela como um todo, de um momento ridículo. Você nasce chorando, berrando, pelado, sem dente, tá no útero quentinho, sendo alimentado e sai para um mundo que joga uma luz no seu rosto, né, que você não consegue nem abrir os olhos. E depois você segue recebendo um nome. Às vezes, se você for pobre, vai receber um nome com um monte de K, H, 2 L's, Y, W, certo? Ou então, se você for rico, você tem de manter as aparências, né? Tem gente que não gosta de como se diz, de ter um filho que age como pobre, por exemplo, entendeu? Tem gente que banca o status, quer manter o status que conseguiu. E isso, por exemplo, são episódios, momentos. Por exemplo, como quando eu falei do final de ano, que é a festa do quê? Que você, a pessoa que acredita que é uma tragédia, pensa, ai não, vou evitar aquela gente horrorosa. Não, tem que pensar assim, dá aquele abraço apertado de urso, aquele sorriso amarelo, aquele que desejar as boas festas falso, querendo que a pessoa seja engolida por um crocodilo. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente é ridículo. A gente pode pegar uma doença, passar meses agonizando, urinando por sonda, sujando fralda e por aí vai. E no final deixa um corpo, independente da cor, ele vai estar pálido. E vai estar pálido e que vai ser comido por um monte de minhoquinhas que vão virar mosquinhas. Certo? E que no final nós somos apenas sacos de sangue, osso, órgãos, tripas, cocô, peido, encoroados por um cérebro que se acha dono de tudo. E há alguma verdade no que eu digo? Não necessariamente. Talvez a vida seja muito importante, talvez você acredite num ser maior que te oriente a ser sempre melhor. Que você faça o certo. E aí se pergunta, você precisa de alguém para te dizer o que é certo? Por exemplo, o bom samaritano, ninguém guiou ele porque é certo. Passaram-se sacerdotes pelo homem que foi espancado,
passaram outras pessoas e veio o bom samaritano. Ele não perguntou, ele foi lá e fez. É uma contradição. Alguém te diz como agir, mas você deve agir por natureza. Certo? Bizarrices. Bizarrices. Porém, a gente nunca deve se levar a sério, sabe? Esse é o princípio de toda arrogância. É achar que nós iremos fazer diferença. As pessoas são substituíveis. Por exemplo, uma mãe pode ser substituída, uma figura materna pode ser substituída, às vezes por uma função, por um emprego até, certo? E também as mães pensem que são dona de casa, a comida que elas preparam e os filhos que elas criaram não existem mais, porque os filhos foram para o mundo e a comida foi ingerida e cagada. E as pessoas se levando muito a sério. Certo? Para quê? Para no final continuar com o quê? Com a vida. Às vezes o final não é feliz. E isso eu não vou dizer, porque no escopo de um podcast pessimista, eu não vou dizer que é o começo de uma nova jornada, mas é o começo de algo. Pode ser o começo de algo que aí realmente possa ter um final feliz. Mas depois desse final feliz, existe sempre sobreviventes. Depois do final feliz, há sempre um princípio de algo que a gente não sabe. Aquele negócio é o desafio do sobrevivente. Obrigado.